Oi, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, já chegando aí e deixando, galera, aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nada, porque hoje o vídeo tá demais. Vamos falar sobre a estreia de Ancelotti, né, no comando da seleção brasileira e o empate em 0-0 contra o Equador. Não foi o resultado que a gente queria, né, e esperava, mas o Brasil trouxe um ponto para casa e já se prepara para encarar Paraguai na próxima terça-feira. Mas agora vamos falar também o que também interessa a nossa nação rubro-negra. De verdade, o Mengão temos duas grandes novidades. Jorginho chegou já no Rio, já pode ser apresentado amanhã e, claro, reforço de peso para somar o elenco do Flamengo. Tem mais, o Carrascal, que é alvo do Flamengo, entra em campo hoje pela Colômbia contra o Peru. E tudo, claro, já está encaminhado e Carrascal está vindo aí para o Mengão. Tudo já está certo. Também vamos falar sobre o primeiro jogo do Mengão no Mundial de Clubes. E fica de olho porque pode pintar no Mengão. Isso mesmo. E ainda vamos comentar tudo com análise da Sport TV, falando tudo ao vivo sobre o jogo de ontem do Brasil e essas novidades do Mengão. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a galera do Sport TV. Vamos pro vídeo, fica comigo até o final, porque o vídeo tá demais. As eliminatórias, levou 16 gols, né? Pra você ter uma ideia do quanto 16 gols é muito, nas eliminatórias inteiras, sob o comando do Tite, nas eliminatórias passadas, o Brasil levou 5 gols. 5. Já levamos 16. O Brasil vinha sendo vazado constantemente. Nos últimos 4 jogos, o Brasil levou gol. Enfrentamos um time, vamos vestir a sandália da humildade, que hoje está mais avançado que a gente. Um celotômetro, né? Então, o meu seria bem no meio, assim, ó. O meu, ó, bem no meio. Enfrentamos um time, vem pra cá. Isso, aí. Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí. Enfrentamos um time que hoje tá mais forte que o nosso. Somou mais pontos, jogava em casa. Caramba, não tomamos gol do Equador, cara. Cara, mas é a realidade hoje do Brasil, cara. Não, e é ruim. Então, a realidade. Não levamos gol. Eu gostei da estreia do Alexandre. Não conhecia o jogador. O Alex Ribeiro, né? O Alexandre. Achei boa a estreia. Eu gostei do Vinícius Júnior ontem. Acho que foi um jogador que apareceu. Estevão fez uma ou outra jogada bonita. Assim, a minha maior preocupação, e como o treinador é italiano, acho que a dele também, era da defesa. Estava me assustando, como o Brasil estava vulnerável. Aí ontem, pelo menos, o time estava mais seguro. Daqui para frente, vamos ver se melhora. Foi dentro do que eu imaginava. Não achei nem bom nem ruim. Foi dentro daquilo que hoje é a realidade do Brasil, eu achei tudo ok. Você perguntou lá no começo se o Brasil se o Brasil poderia fazer o que França e Espanha fizeram ontem. Eu acho que sim, ele pode tomar 4 da Espanha, pode tomar 5 da França, tranquilamente, cara. Felipe Melo, boa tarde. Como é que está o ancelotômetro? Bem-vindo à seleção. Boa tarde, amigos. Eu fico no regular. Eu fico no regular que eu consegui enxergar algumas coisas. Você vai manter ali ou você quer... Eu vou manter no regular, vou manter. Pô, tamo junto. Então. Porque eu consegui enxergar algumas coisas nesse jogo da seleção de ontem ali. É muito pouco tempo, de fato é muito pouco tempo. E eu sou um cara que gosto muito de elogiar, sabe? Assim, críticas existem, nós temos que criticar de fato. Mas eu gosto muito de elogiar. E assim, por ser pouco tempo de trabalho, o Brasil, que era uma peneira, como você bem falou, o Brasil não tomou gol. E essa é a nossa realidade. Não tomou gol do Equador. Tá certo que eu também entendi que ontem o Equador, ele não estava com aquele poderio ofensivo que nós víamos em jogos anteriores. Mas o Brasil se comportou bem defensivamente. Eu vi a dupla de zaga muito bem. Gostei muito também da atuação do Alex, né? Que é o primeiro jogo com a seleção brasileira, é sempre muito complicado, então foi muito bem. Gostei muito do retorno do Casemiro. Nós vamos ver depois algumas jogadas do Casemiro entrando para dar aquela sustentação para os homens de defesa. Então, assim, ele fez o que eu acho que qualquer treinador faria. Vamos fechar a casinha primeiro, não vamos tomar gol. E para a parte ofensiva... Ainda mais um italiano, né? Exatamente. E a parte ofensiva, eu consigo enxergar algumas coisas, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, não recebendo essa bola já na última linha, no último terço do campo, e pegando a bola um pouco mais para o centro do campo, sabe? Assim, com o Gerson infiltrando e fazendo um 2 com ele, o próprio Estevão caindo pelo meio. Então, acho que foi regular e me dá esperança para próximos jogos o Brasil melhorar. Estou parecido com o Felipe. Aliás, pensamos a mesma coisa, né?
Eu espero que o Alexandre Losetti não seja contaminado pela qualidade do jogo que ele comentou ontem. Porque ontem ele estava comentando Espanha e França, então eu vou pedir o ancelotômetro dele, como se ele não tivesse visto o jogo de ontem da Liga das Nações, focando apenas no Brasil, Alexandre Losetti. Porque se for comparar com o que a gente viu, estamos danados. Como é que está o seu ancelotômetro para o jogo de ontem? Bem-vindo à seleção. Boa tarde, amigos. Prazer estar com vocês. Eu gostei do comportamento defensivo do Brasil, não gostei de nada do meio para frente, da parte criativa. Tem um ou outro aspecto, um ou outro detalhe, mas o meu ancelotômetro está exatamente assim. Acho injusto focar e centralizar na figura de um treinador que teve 3 sessões de treinamento e que trabalhava no Real Madrid até 2 dias antes de anunciar a primeira lista de convocados. E, Rizek, pode ser que em setembro eu me corrija. Até lá, eu vou permanecer com uma visão. Digo setembro porque é a próxima data FIFA, a próxima convocação, o próximo jogo do Ancelotti depois desse agora de terça. Para mim, essa seleção ainda é um Frankenstein. É uma mistura de certezas que independem de treinadores. Alisson, Marquinhos, Vinícius Júnior. Não importa quem vai ser o técnico da seleção brasileira. Esses caras vão estar convocados. Eles estão entre os melhores das posições deles no mundo. Rafinha. É uma junção de jogadores que já passaram pelas mãos do treinador em outros clubes e, enfim, no futebol de clubes e nos quais ele confia. Casemiro, muito mais intensamente do que no Richarlison, porque foi num outro contexto, de menos sucesso, de menos dinheiro, enfim, menos conquistas, mais jogadores que ele já comandou. Assim, Estevão é o jovem mais talentoso que tem no futebol brasileiro, possivelmente, nessa faixa etária, de colocar para jogar. Bruno Guimarães é o meio-campista brasileiro que mais se ouve falar na Europa, em termos de sucesso no clube, de hierarquia no clube. Ele se transformou num dos protagonistas do Newcastle. Então, essa seleção... Na seleção devendo um pouquinho, Bruno Guimarães. Eu acho que ele tem uma dificuldade de variar ritmo. Para mim, ele é muitas vezes um jogador que precisava cadenciar um pouco mais. Mas eu acho, essa é a sensação que eu tenho, que o Carleto chegou lá, juntou um monte de retalhos para formar o primeiro time dele, porque ele chegou em cima da hora, cara. Então a esperança que eu tenho é de ver daqui para frente, depois dessa primeira amostragem, que ele olhe e fale assim, eu preciso de um centroavante diferente. Preciso de um centroavante que faça isso, isso e isso. Para que ele possa render mais, para eu potencializar ele, eu preciso de meio-campistas assim, lateral. E ele vai montando menos de acordo com nomes e mais de acordo com características que se complementem para formar um bom time, que é o que eu acho que a França tem, que a Espanha tem. Enfim, aí a gente vai chegar nesse debate mais para frente. Então, sem querer centralizar na figura dele, até porque os jogadores que estão no telão, para mim, todos foram mal ontem. Eu não gostei da atuação individual de nenhum dos 3. Nem do Vini? Nem do Vinícius. Vamos depois fazer um ancelotômetro para esses jogadores. Eu vou dizer que o Lino tem um ponto aqui, se ele quiser nos debater, e seria irrefutável. Se o Lino me perguntasse assim, aliás, eu vou fazer alegria agora do treinador brasileiro. Se o Lino me perguntasse assim, se fosse o Dorival Júnior comandando o Brasil contra o Equador naquele 0-0, vocês teriam essa análise mais doce? Não, não teríamos. E por que vocês estão tendo com o Ancelotti? Porque é o Ancelotti. Acho que é natural. Mas é o primeiro jogo. O primeiro jogo também. É o começo. Não tem as dúvidas que se daqui a 10 jogos não tiver da mesma maneira, a gente vai aqui. E também por ser o primeiro jogo, claro. Mas acho natural que haja uma paciência com quem já mais do que demonstrou a sua competência no futebol mundial, né? Então acho que é natural também que a gente tenha uma paciência um pouco maior. Mas quem gostou do jogo de ontem não está no planeta Terra, né? Não entende de futebol. Gostar cara. Já é um certo exagero. É outra história. Então, a minha avaliação... Inclusive da parte do jogo. Como espetáculo ontem foi lamentável a gente ver o público coitado, prostrado no estádio, todo mundo olhando o jogo, as pessoas em casa, né? Sorte que era cedo, que o jogo foi um pouco mais cedo. Como espetáculo foi lamentável. Eu não sei se Espanha e França, jogando com 30 graus em Guayaquil, com uma arbitragem daquela e um gramado daquele, jogariam aquilo tudo. Talvez não fosse 5-4. É difícil. Mas seria melhor. Onde Você vê que o Ancelotti comentou gramado. Pô, calor pra burro, umidade, ele viagem, comentou gramado, aquilo cara. tudo ali é difícil. E a seleção brasileira não tem aceleração no centro do campo. Qualquer marcador de meia pataca, não é o seu caso, você sempre marcou com muita utilização de espaço, você sempre soube a hora de fazer o confronto ou não, Felipe, mas em todo momento que você enfrentou o jogador rápido, o que você faz? Joga o cara pro canto. Exatamente. Joga o cara pro corredor. Tira o cara do centro do campo, vai jogando ele e tal. Qualquer marcador sabe disso. Ontem a seleção brasileira tinha velocidade só pelo lado. O Bruno Guimarães não vai acelerar, o Gerson não vai acelerar, não são jogadores para isso. A seleção brasileira tinha só corredor. Aí você não tem como, cara. Olha o que o Almada fez ontem. A acelerada que ele dá por dentro. O próprio gol da Argentina é isso. O Almada, ele dá uma acelerada,
tem o Julián Álvares, que faz uma movimentação perfeita, ele acha o passe. E é nisso que eu comecei a falar sobre o que pode potencializar o Vinícius Júnior na seleção. A gente precisa de um centrocampista box-to-box, que seria, de repente, o Andrei, que entrou no segundo tempo, e é um cara que tem feito gols onde joga, é um cara que... né? Então, assim, precisa o Brasil de pelo menos um cara que seja box-to-box, aquele cara que vai dar consistência no setor defensivo, mas é o cara que vai arrastar também, o cara que vai infiltrar, que vai chegar no ataque como uma surpresa, que é basicamente, sem querer comparar, óbvio, o Bellingham no Real Madrid. O Bellingham é um box-to-box. O Bellingham, às vezes, você tá vendo o Bellingham dar carrinho, marcar aqui atrás e arrastar e fazer gol. Então, assim, eu preciso para potencializar um Vinícius Júnior da vida, que não vai ficar nesse último terço, que eu já gostei, tampouco gostei da atuação dele como um todo, mas eu vi algumas situações que me lembraram o Vinícius Júnior do Real Madrid. Jogada que ele fez de fazer 1-2, pegar a bola mais no centro do campo, fazer 1-2 e entrar em profundidade. Então, assim, eu acho que o Brasil hoje precisa, de fato, ou melhor, ou já tem, ou o Ancelotti realmente tem que descobrir e fazer com que eles façam essa função de box-to-box. Ele precisa ser criativo, né? Porque a sensação que eu tenho é que há alguns anos, 5 a 10 anos atrás, quando a gente começou a ver esses meio-campistas de seleções europeias, times europeus, a gente começou a tentar criar os nossos. E eles, de fato, ganharam físico, ganharam corpo para fazer essa função de ir até uma área ou outra, e a gente nem precisa ir até a Europa, até buscar um Bruno Guimarães. A gente vê nos times brasileiros muitos meio-campistas fazendo isso. Brasileiros, sul-americanos. A questão, para mim, é que a gente criou motorzinhos e perdeu um pouquinho da capacidade criativa, de organizar, de, sabe, entender a hora que eu preciso pausar, entender a hora que eu preciso acelerar. Eu concordo com isso. Eu não estou falando de velocidade. Mas no jogo de ontem... Estou falando de criação, entender qual é o melhor momento de se fazer cada ação no campo. Eu acho que nossos meio-campistas perderam um pouquinho essa coisa mais pura de talento. Eles fisicamente até estão dando conta. Então, mas nós temos. Temos. Eu acho que o Ancelotti, assim, quando eu vejo o Estevão cair um pouco mais pelo meio... Sabe, o Ancelotti sabe que o Estevão, ele já deu entrevista, o staff do atleta falando que ele foi para o Chelsea, resolveu ir para o Chelsea porque o Chelsea, exatamente, eu vejo como um 10. Então, um cara que é pelo centro-campo. O Neymar daqui a pouco vai estar bem fisicamente. Se você pega o Real Madrid do Ancelotti na final contra o Borussia, da Champions League, ele não jogou com um atacante que seja referência. Você tinha Rodrigo... Você tinha Vinícius Júnior, ele não jogou com o Mbappé, o Mbappé não jogou, né? O Mbappé chegou depois. O Bellingham chegando, não tinha uma referência. Ontem, ele jogou com o Richarlison de referência, que não fez um jogo também a altura que se esperava, mas foi um todo assim. Então, o que eu penso em relativo à seleção brasileira? Que a vinda de fato, ou a achada desse número 10, que seria, no caso, o Neymar, para ficar flutuando. A volta do Rafinha para a seleção brasileira, que esse é titular, para mim, indiscutível, que é um cara que é decisivo, é rápido, ajuda na marcação. Isso vai fazer com que o Brasil tenha muito mais, assim, poderio ofensivo. Quem do time de ontem, por exemplo? Eu tiro o Estevão. Eu acho que o Rafinha é o titular da posição. Então, peraí, vamos botar o campinho inicial de ontem. Como o Brasil jogou? O Brasil jogou com Casemiro, que eu acho que Casemiro e André são dois caras, assim, o André não foi convocado para a seleção, mas eu acho o André muito bom jogador, um cara que joga a Premier League também e que é mais jovem. Casemiro é um cara que eu sou fã. Essa foi a escalação inicial. Você pega Bruno Guimarães e Gerson. Você traz um pouquinho Bruno Guimarães ou Gerson um pouquinho para trás para colocar o Neymar ali. Tira um dos dois. Ou um 10. Tem que tirar um dos dois. Porque o Casemiro não vai sair do time. O Casemiro é um homem de confiança e, de fato, o Casemiro é muito importante para essa seleção, sobretudo no sentido de tático da seleção brasileira. Agora, você precisa de um 10. Não tem como. Ou o próprio Richarlison, que hoje é uma referência, que jogou como referência, se ele vai tirar essa referência aí, você pode ficar com um quarteto lá na frente. Você tem o Rodrigo também. Então, assim, vai ter que tirar um centrocampista. Para o jogo contra o Paraguai, que a gente não tem o Rodrigo, tá claro que o Rafinha vai jogar. Ele pode jogar no lugar do Estevão, seria... Bota lá o campinho de novo. Ele pode jogar no lugar do Estevão, seria a mudança mais simples, tira um jogador que atua pela direita, coloca o Rafinha por ali. E uma outra possibilidade, que eu acho improvável, mas apenas estou demonstrando que há uma outra possibilidade, é ele atuar sem centroavante, colocar o Estevão mais centralizado, o Rafinha ali e atuar sem centroavante. Eu acho que é pouco provável, porque ele elogiou o Matheus Cunha, que entrou no lugar do Richarlison, então eu estou projetando que contra o Paraguai jogue o Matheus Cunha no lugar do Richarlison, possivelmente, e o Rafinha no lugar do Estevão. Agora teremos tempo. Ontem entrou o Andreas Pereira também no time. Vou até mostrar essa escalação inicial e eu vou mostrar as alterações que ele fez durante o jogo. E ele justificou que as fez porque ele precisava de mais saúde, para colocar mais saúde no time. Não sei se é o que ele pensa de verdade, mas foi o que ele falou. Então bota na tela agora as alterações do Brasil.
O Matheus Cunha entrou aos 18 do segundo tempo e foi elogiado por ele, no lugar do Richarlison. O Estevão saiu e entrou o Martinelli. Pela direita, né? Ele joga sempre pela esquerda no time dele, onde atuou o Vinícius Júnior. Colocou o Andrei Santos no lugar do Gerson. Será que ele vai mexer no Gerson? Essa que me era pareceu... o box que eu te falei, o cara que estava chegando, o Andrei. Mas essa me pareceu de fato uma por energia. Os primeiros 2 jogadores que estavam mal no jogo tinham que sair. E colocou o Andreas aos 46. Não deu pra fazer Bruno nada, sentiu, óbvio, né? Assim, eu acho que a questão do Rafinha, pensando no segundo jogo, e do Matheus, se você olhar Matheus Cunha e Richarlison hoje, a temporada do Matheus é infinitamente superior à do Richarlison. Infinito. Né? O Richarlison jogou pouco, teve problemas de várias origens, demorou a voltar, ainda está muito longe do seu ritmo, foi muito mal ontem, a gente sabe que ele joga muito melhor do que o que ele fez ontem. Mas são características completamente diferentes também. Né? O Matheus Cunha nem como centroavante jogou na temporada. Muitas vezes ele jogou junto com um camisa 9, ele sendo o cara que flutuava por trás. Aliás, a dupla de ataque campeã olímpica do Brasil no Japão era Matheus Cunha e Richarlison. O Anderson espetava como lateral direito lá na ponta e o Estevão vinha para dentro. Mas isso aconteceu muito pouco, porque as posses do Brasil eram curtas na maior parte do tempo. Então, para que o Brasil pudesse construir a sua fase ofensiva, precisava de um pouco mais de tempo. É isso que eu falo. O time perdia muito rápido a bola, então, muito poucas vezes a gente viu essa movimentação que... Mas o Matheus Cunha, o Neymar... Deixa o Celote quieto aqui, diretor. O próprio Rafinha... Deixa ele por enquanto quieto aqui no regular, aqui. Depois a gente, se precisar, a gente mexe. Esses 3 atletas nós falamos aqui, eles podem entrar no lugar do Richarlison, tirando essa referência, porque o Matheus Cunha, por mais que ele jogue de 9, ele sai muito da área. Um cara que tira totalmente a referência e vai flutuar. Então, se você pega... O que eu acho que essa seleção precisa é de um cara para flutuar. Se você tem um Casemiro, porque a linha defensiva ontem foi muito bem. Então você pega a linha de 4 mais Casemiro. Então tá bom, estamos formados, estamos bem formados defensivamente. Agora vamos pegar para atacar. O Casemiro vai precisar de um volante ou então de um meia, que seja um cara que de repente chegue um pouco mais para o ajudar, certo? Quando ele roubar essa bola, ele dá esse primeiro passe em vertical para esse atleta. E na frente a gente precisa de um cara para flutuar. Mas contra o Paraguai, se flutuar contra um adversário que não vai se mover, que vai ficar que você vai ter que jogar na frente da área dele... Por isso, o flutuar é se movimentar. Porque a partir do momento... Espaço, não vai ter espaço. Ele sai daqui, porque ele vai se movimentar. Ele vai sair do espaço onde eles estão todo mundo fazendo um ferrolho e vai vir pegar na bola e vai ter essa prioridade em alguma parte do campo. Enquanto isso, vão estar os atacantes, que é o Vinícius Júnior, o Rafinha, fazendo movimentação, fazendo facão. Agora, quando você pega um time que é muito defensivo, aí as laterais, tem que voar. Aí as laterais têm que voar. A gente vai ver um Brasil que se enfrentar de fato um Paraguai muito defensivo, não tem as dúvidas de que você vai ver os nossos laterais muito mais em apoio do que a gente viu ontem. Mas a gente precisa de um cara para estar flutuando, porque esse cara flutuando vai potencializar os nossos pontas. Como, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior e o próprio Rafinha. Isso quando eles não estiverem caindo pelo meio do campo. Embora, Felipe, agora visando para a Copa, no time que ele vai montar daqui a um ano, de formar uma linha de defesa com 4 defensores mesmo, que seria um Militão, porque assim, o Ancelotti ele estudou os 4 últimos jogos do Brasil, antes de ontem, e notou, na opinião dele, eu acho que ele tem razão, que os laterais, sobretudo na partida contra a Argentina, causaram um desequilíbrio defensivo muito grande na seleção. Não é normal a seleção brasileira levar 16 gols nas eliminatórias, é um dado realmente alarmante. E ele entende que talvez seja necessário, né, fazer uma linha, como ele já fez muitas vezes ao longo da carreira dele, com 4 defensores clássicos. Vai dar uma inversão de jogo brilhante para o Vinícius Júnior. Onde o Estevão recebeu a bola. Exatamente. Brilhante. Aí o Vini vai... Olha, jogada linda, cara. Jogada linda mesmo, assim, digna de Canal 100. Né? Vai levar para dentro e aí o Richarlison fura. Eu acho muito cruel avaliar o Richarlison por esse lance. Não joga nada, furou a bola. Inclusive, num lance semelhante, ele fez um gol antológico na última Copa do Mundo, né? Um gol que é dos mais lindos da história da seleção brasileira. Você vê em outros tempos, o Vinícius Júnior, ele pega a bola e ele tá sozinho. Você imagina se tem um 10 flutuando do lado dele. É aquele 1-2 que ele faz no Real Madrid toda hora. E mesmo assim, como ele é o melhor do mundo, é muito bom, ele conseguiu passar. O passe que sai da pressão é do Bruno Guimarães, lá na origem, né? Na origem é ele que vai buscar a bola. Ele recebe do Marquinhos, quem alivia a pressão ali, sai da pressão. Exatamente. Que é outro movimento similar ao do Real Madrid. Desagradou o senhor na seleção brasileira hoje? O que mais desagradou? Bueno, creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, han tenido a veces buena presión ofensiva. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía ser mejor,
con balón, con un juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfechos, con confianza para el próximo. Lili. Você esperava que o Brasil tivesse mais oportunidades de gols nesse primeiro momento, pelo pouco tempo que você conseguiu trabalhar? Creo que las condiciones del césped eran un poco complicadas para jugar un juego más combinado más atrás, era más complicado controlar el balón. Creo que hemos tenido dos muy buenas oportunidades con Vini, con Casemiro en la segunda parte. Sí, se podía ser mejor enfrente, pero hay que tener en cuenta también la fuerza del rival, porque Ecuador ha jugado un muy buen partido como nosotros. Classificação possível já em São Paulo. O Brasil hoje tem menos posse de bola, enquanto o senhor tocava. O senhor fez uma troca do Martinelli pelo lado direito. Qual é a sua ideia de colocar do lado direito? Bueno, los cambios no han sido cambios solo para meter un poco más de energía. Creo que Estevao como Martí, como Richarlison y como Gerson han trabajado muy fuerte, con mucho compromiso a nivel defensivo. Los cambios que he hecho era solo para dar mais energia ao equipo, só por isto. Primeiro vou colocar uma matéria aqui de agora a pouco, né? A proposta do Flamengo por Carrascal é de quase 80 milhões, tá? Informação é que está bem avançada essa negociação. Vou trazer a Débora Gares para falar dessa negociação, que tem tudo para acontecer e ser mais um reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, como a contratação que já chegou, né? A do Jorginho. Bem-vinda, Taon, minha amiga. É isso, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. É o clube correndo contra o tempo para poder se reforçar para a disputa dessa Copa do Mundo de Clubes e, logicamente, para o restante da temporada. O Jorginho chegou ao Rio de Janeiro hoje, no início da manhã, no aeroporto internacional. Veio com a esposa, com o filho caçula, foi recebido por assessores do Flamengo. Foi orientado a não falar com a imprensa nesse primeiro momento, porque ainda não assinou o contrato com o clube, mas foi bastante atencioso com os torcedores que estavam por lá. Inclusive, já ganhou até placa do Chapolin, que é um torcedor icônico do Flamengo, desejando aí as boas-vindas para ele, novo reforço do Flamengo. Do aeroporto ele seguiu pro hotel e aí sim para fazer exames. É aguardado em breve aqui no CT Ninho do Urubu, para aí sim conversar com o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, e também para poder conhecer as instalações do clube que ele vai defender, além de fazer aquelas tradicionais fotos e peças publicitárias que o Flamengo vai utilizar nos seus canais oficiais para poder aí sim anunciar a contratação do jogador. Chega com um contrato de 3 anos, no valor de cerca de 13 milhões de euros, o que dá cerca ali de 84 milhões de reais, para poder defender o clube, sendo que ele ainda abriu mão, viu, Joana, de uma bonificação que ele receberia pelo Arsenal, o antigo clube dele, de cerca de 500 mil libras, algo em torno de 3 milhões e 800 mil reais. Abriu mão dessa bonificação para poder vir antes, para poder vir logo, para poder ser inscrito para a disputa dessa Copa do Mundo de Clubes. As inscrições acabam na terça-feira e por isso que eu digo que o clube corre contra o tempo. O interesse também é no Carrascal, como você vinha falando, o meio atacante colombiano que defendeu o Dínamo de Moscou até a última temporada, já foi chamado de Neymar colombiano, quando ele surgiu na base do Milionários, por conta da habilidade e também do estilo. Gostava de fazer um cabelo diferente, sabe, uns cortes mais ousados. Ele já jogou também pelo River Plate, já foi colega de elenco do De La Cruz, que ele vai reencontrar aqui no Flamengo se essa negociação for concluída, e já arrancou elogios do Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. Então, essa expectativa, esses trabalhos estão acontecendo. O Flamengo, enquanto isso, o restante do elenco vai se preparando. Embarque para os Estados Unidos na quarta-feira da semana que vem. E só mais uma informação, a apresentação oficial do Jorginho, com entrevista coletiva para a imprensa, está marcada, não, deve acontecer amanhã, logo depois do treino da manhã aqui no CT do clube. Viu, Joana? Volto com você. Obrigada, Débora, trazendo informações muito importantes e relevantes aí do Flamengo se reforçando para a Copa do Mundo de Clubes. Então, tudo certo com o Jorginho, como a gente contou aqui no Taon um tempo atrás, hein? Deu tudo certo com o Jorginho e agora também, pelo que a gente está acompanhando, nossos setoristas no site também, a Débora trazendo informação aqui no Taon, de tudo muito bem encaminhado com o Carrascal também para ser o meia colombiano, ser mais um reforço para o Flamengo. Vamos falar um pouquinho da preparação e a programação do Flamengo, que só joga no dia 16, recebeu alguns dias de folga e até o dia da viagem. Como é que tá essa agenda do Mengão, hein?
Olha, Joana, é uma agenda de muitos treinos, mas com um elenco incompleto, né? Porque o Flamengo cedeu 10 jogadores, somando tudo, para seleções nessa data FIFA, seleções, né, tradicionais e seleção de base também, né? Lembrando que são 5 na seleção brasileira. O Plata tinha sido convocado para o Equador, está voltando, foi desconvocado porque está tratando lesão, mas está voltando só agora, hoje, para continuar se recuperando. Tem também 2 jogadores da base cedidos para a seleção sub-20 e aí 2 jogadores cedidos para a seleção do Uruguai, é muita gente fora, né? Então o Felipe Luiz está trabalhando, mas não com o elenco completo. Foram 3 dias de folga que eles receberam, se reapresentaram ontem à tarde para um treino aqui no CT. Hoje pela manhã fizeram mais um, amanhã tem outro com o Jorginho, se tudo correr bem, né? Nos exames, na assinatura do contrato. Aí domingo tem mais uma folga, semana que vem retoma-se as rotinas de treino ainda sem esses reforços, sem contar com todo mundo, né? Com alguns deles. E aí na quarta-feira à noite o time embarca para os Estados Unidos. A base vai ser em Atlantic City, vai ser por lá para ficar perto de Filadélfia, cerca de 100 quilômetros da Filadélfia, porque é lá que o Flamengo vai disputar os 2 primeiros jogos nessa Copa do Mundo de Clubes. E aí o que aconteceu? O Flamengo, inclusive, adiou o embarque em um dia para poder ter toda essa galera que está fora juntos, para irem todos juntos para essa viagem rumo aos Estados Unidos. Então serão dias de trabalho por aqui, mas com Felipe Luiz ainda sem poder contar com o grupo completo, Joana. E muita ansiedade, com certeza, torcedor. Aliás, de todos, né, que estão envolvidos aí na Copa do Mundo de Clubes. Obrigada pelas informações, minha amiga. Atlantic City, gostei. Obrigada pela participação. É isso aí, nação rubro-negra. O que vocês acharam do Jogo do Brasil, dessa novidade também do Mengão? Já comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Será que o Carrascal vem mesmo para o Mengão? E o Jorginho, que já chegou, será que ele vai dar conta do recado no primeiro jogo para o Mundial? Vamos ficar de olho. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E compartilhe o vídeo com seus amigos flamenguistas e que também gosta da seleção brasileira. Que tal você estar sempre ligado aqui no Mengão? Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para Sport TV. Tamo junto e até o próximo vídeo.